Olá! Além de nosso culto presencial, estamos chegando até você com mais um Palavra de Esperança nesse 20º domingo após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos até você a Palavra de Deus que conforta, mas que também orienta e anima para o seu viver, para o seu testemunho de fé. Hoje somos acolhidos com as palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Que também neste domingo a palavra da verdade possa tocar o seu coração e transformar a sua vida. Faça você nascer de novo para uma nova realidade em Cristo Jesus. Nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra toca o mais íntimo de nosso ser. Teu Santo Espírito age, transformando as nossas vidas, colocando nossas palavras e nossas atitudes no rumo da tua vontade. Nós agradecemos, Senhor, por essa ação salvadora que experimentamos em nossa vida. Diante de ti, pedimos perdão por todos aqueles momentos em que nos fechamos para a tua palavra, fechamos nossos corações, nossos ouvidos. Perdoa-nos, Senhor, e concede-nos teu Santo Espírito, para que nós possamos acolher a tua palavra, assim como a terra fértil acolhe a boa semente, e que a tua palavra produza frutos em nossa vida e, através de nós, também transforme o mundo, para que nossas palavras, nossas ações tenham bons frutos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
texto bíblico para a mensagem de hoje, nós encontramos numa carta, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Passo a ler. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tenhamos sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada, escreve o apóstolo Paulo. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui o texto para a mensagem de hoje. A graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós neste momento, para abençoar o falar, o nosso ouvir, o nosso meditar, mas também o nosso agir, o nosso testemunho na vida. Amém. Paulo e os seus colaboradores foram os primeiros a levar o Evangelho de Jesus Cristo à Europa. Chegaram também a Tessalônica, atual Salônica, capital da província romana da Macedônia de então. Paulo e seus colaboradores ficaram aproximadamente 3 meses, tendo convertido alguns judeus, mas numerosas multidões
de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Assim nos relata o texto de Atos, capítulo 17, versículo 14. Paulo então seguiu a sua viagem missionária. Depois de ter passado por várias localidades, chegou também a Corinto, de onde escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses, por volta do ano 50, dizem os especialistas. A intenção de Paulo era voltar logo para Tessalônica, mas Paulo não conseguiu. De Atenas, ele enviou Timóteo com notícias para Tessalônica. O nosso texto, capítulo 1, versículos 1 a 10, tem uma saudação inicial, como se faz em todas as cartas, um cumprimento às pessoas que recebem a carta. E depois segue com uma longa ação de graças, no versículo 3 e versículo 4. Nessa ação de graças, o apóstolo Paulo descreve a fé que os tessalonicenses carregam no coração. Diz ele lá: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, o amor e a esperança, conforme o apóstolo Paulo, são sinais de que a pregação do Evangelho não ficou somente em palavras, mas se revelou em atitudes concretas, por força do Espírito Santo. Mesmo em meio às tribulações dos tessalonicenses e de Paulo e os seus colaboradores, o Espírito Santo agiu e fez também frutificar o Evangelho anunciado naquela localidade, naquela cidade. E esse testemunho, feito com fé, amor e esperança, não foi feito de qualquer jeito, mas com alegria. E ecoou por muitos lugares este testemunho dos tessalonicenses. Foi além da Macedônia. Chegou também até a Acaia, diz o nosso texto. Tudo isso se deve à presença do apóstolo Paulo e dos seus colaboradores naquela cidade, que lá foram também bem recebidos. E assim tiveram a oportunidade, os tessalonicenses, de avaliar o que vinham fazendo na vida até ali, e diz o nosso texto que, avaliando o caminho de vida, eles deixaram a idolatria e abraçaram e serviram ao Deus verdadeiro e vivo, diz no versículo 9. É isso que acontece quando a gente dá oportunidade para que a palavra de Deus nos alcance e toque os nossos corações. Podemos rever a nossa vida e colocar a nossa vida no trilho certo, no caminho de um Deus vivo, e servir também a esse Deus vivo com nossas próprias palavras e ações, com o nosso próprio testemunho. É isso que fez ecoar o trabalho
de Paulo e os seus colaboradores em Tessalônica, porque eles conseguiram botar em prática na sua própria vida o que estavam ouvindo. Esses são os dois temas que aparecem aqui no nosso texto. Primeiro, a questão de abandonar os ídolos. Ídolo, em geral, é um simulacro, é uma representação enganosa de Deus ou de um Deus e do seu poder. O apóstolo Paulo, através do anúncio da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fez com que essas pessoas refletissem sobre a sua vida e abandonassem os ídolos que estavam seguindo até aquele momento e abraçassem o Deus vivo. Um segundo assunto nesta carta, no início desta carta, é justamente um convite para vivenciar a fé cristã na prática. De nada adianta apenas ouvir a palavra de Deus. Como diz o próprio Tiago, a fé sem obras é morta. Essas obras não são para nos engrandecerem diante de Deus, mas são obras de serviço a Deus e de serviço ao próximo para melhorar a vida e toda a criação de Deus neste mundo. Nós seguimos o exemplo de Cristo. Nós não necessitamos alcançar padrões ou conquistar a salvação. Ela é, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é um presente dado a nós. É graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por isso, não temos medo do futuro. Aguardamos com paciência a plenitude do reino de Deus entre nós. Por isso, seguimos as nossas vidas dando um testemunho de fé em palavras, em ações, em gestos bem concretos de misericórdia, de bondade, de paciência, de perdão, de amor. Assim seguimos as nossas vidas, semeando o reino de Deus através de nossas palavras e nossas ações. Mas isso não é por nossa própria razão ou força. Isso já é sinal da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos fortalecendo, nos orientando no caminho que nós devemos seguir. Damos graças a Deus por isso. Amém. Convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por tamanha obra que a tua palavra, quando chega aos nossos corações, pode realizar em nossas vidas. De abandonarmos os ídolos que nos oprimem e abraçarmos a Ti, Deus vivo, e a servirmos a Ti, orientados nas palavras e ações de Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a mantermos o nosso coração aberto e os nossos ouvidos para que a Tua palavra sempre encontre em nós eco e que o Teu Santo Espírito nos auxilie em nossa fraqueza a realizarmos o que é bom e agradável diante de Ti e do próximo. Te pedimos, Senhor, orienta a todas as pessoas que têm responsabilidade pública
para que possam, nesse tempo de pandemia, conduzir e orientar todas as pessoas, todos os cidadãos que estão sob a sua responsabilidade, que possam conduzir com serenidade, com verdade, ao seu povo em meio à pandemia. Dá, Senhor, que nós também possamos ouvir as orientações, que nós possamos levar a sério a situação que estamos enfrentando e possamos cada um dar a sua colaboração para que não haja mais proliferação e contaminação pela Covid-19. Estamos, Senhor, desgastados, cansados, mas em meio a essas aflições nós pedimos que Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos conduza para que continuemos dando um bom testemunho. Nós, de maneira especial, Senhor, pedimos pelas pessoas doentes, estende a Tua mão e faz com que todas aquelas pessoas que de alguma forma têm contato com as pessoas doentes possam ajudar, possam auxiliar, sejam instrumentos em Tuas mãos para realizar a cura e a salvação. Nós Te pedimos, Senhor, fica com todos nós, em nossos lares, com nossas famílias, dá que a convivência cresça cada vez mais e possamos experimentar o amor uns aos outros na família, para que, quando sairmos dela e circularmos na vida pelo nosso trabalho na rua, nós possamos demonstrar, deixar transparecer este amor para que atinja também outras pessoas. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Convido você para participar de nossos cultos presenciais e, se não puder, e você mesmo fizer parte do grupo de risco, não se preocupe, nós também teremos o Palavra de Esperança pelo site da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, também pelo YouTube ISLB Lajeado ou Comunidade Evangélica de Confissão Luterana pelo Facebook. Desejo a você um abençoado domingo na companhia e bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Não esqueça de dar o seu testemunho. Evite o mal, faça o bem.